Ele chegou no torneio com uma sacola de mercado, pagou R$ 4,50 na farinha e invalidou o resultado de 23 pescadores profissionais. Não foi a vara dele, não foi a linha, não foi o anzol, não foi o barco, foi uma coisa que qualquer um tem em casa. E o mais absurdo de tudo é que a comissão do torneio ficou tão incrédula com o resultado que revisou o peso do peixe 3 vezes. 3 vezes, porque não acreditaram que era possível fisgar tanto tambaqui em tão pouco tempo usando aquilo, e ficaram encarando a balança. Eu vou te contar exatamente o que foi, mas antes preciso te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre isca. Porque a verdade é que 90% dos pescadores brasileiros estão gastando dinheiro que não precisam gastar, comprando isca industrializada pior. E o ingrediente que você vai usar custa menos do que o cafezinho que você tomou antes de sair para pescar e ainda rende muito mais. Fica até o final porque tem um detalhe nesse processo, um único passo específico que a maioria das pessoas erra e paga caro. E esse erro é justamente o que separa quem vai embora com o freezer cheio de quem volta de mão vazia, mesmo pescando no mesmo lugar. Deixa eu te contar o que aconteceu no Lago dos Pampas, no interior de Goiás, numa competição de pesca que eu acompanhei de perto. Era agosto, fim de inverno, água fria, pacu e tambaqui mais lentos do que o normal e todo mundo sabendo disso. Havia 24 competidores inscritos e a maioria trouxe iscas compradas em loja especializada, algumas custando R$ 80 ou 120. Tinha um pessoal que foi de pasta de milho importada, outro grupo apostou em pellet industrializado com atrativos artificiais, era o padrão. Aí tinha o seu Mário, e só de olhar você via que ele não estava tentando impressionar ninguém com equipamento ou conversa. Seu Mário tinha 61 anos, aposentado, pescava desde os 12 no Rio Paranaíba com o avô e conhecia o ritmo da água. Ele chegou com uma mochila surrada, uma cadeira dobrável e uma sacola plástica de mercado, parecendo que ia só passar a tarde. Dentro da sacola, 2 pacotes de farinha de amendoim torrada, uma lata de leite em pó, fubá mimoso e uma garrafa de água. Total gasto, R$ 14,80 e eu lembro disso porque todo mundo ali tinha gastado bem mais em isca e atrativo. Nos primeiros 40 minutos o pessoal nem prestava atenção nele, estavam todos no lado oposto do lago, confiantes na isca industrializada. Seu Mário ficou calado num canto, misturou tudo numa bacia pequena que tirou da mochila, apertou com as mãos e modelou bolinhas. E começou a pescar, do jeito simples, como quem repete um ritual antigo sem precisar explicar, só observando a água e esperando a resposta. Eu estava como observador, vi a primeira fisgada dele em 11 minutos, um tambaqui de quase 2 quilos, e a roda começou. Depois mais um, depois outro, e o barulho da linha cortando a água foi ficando cada vez mais frequente, até chamar a atenção geral. Às 2 da tarde, quando a pesagem foi feita, seu Mário tinha 47 quilos de peixe, e ninguém queria acreditar. O segundo colocado, que usou isca importada e tinha equipamento que valia mais de R$ 3.000, tinha 18 quilos no total. A diferença foi de 29 quilos, em favor de R$ 14,80 gastos numa sacola de mercado, sem segredo aparente. A comissão pesou os peixes de seu Mário 3 vezes, não queriam acreditar e perguntaram se ele tinha usado produto químico proibido. Ele riu, abriu a bacia, mostrou o que sobrou da mistura e disse: "É amendoim, moço, meu avô pescava assim." Aquele dia mudou a forma como eu entendo isca para sempre, porque não era sorte. Era entendimento do peixe e do ambiente. Se você está chegando agora no canal, bem-vindo ao Mestres da Pesca Brasil, onde a gente fala a verdade sem enrolação. Eu sou o Carlos da Silva e aqui a gente não ensina o que as lojas de pesca querem que você aprenda, e sim o que funciona. A gente resgata o que os pescadores mais velhos já sabiam, o que a ciência está confirmando agora e o que dá para aplicar já. Se você ainda não está inscrito no canal, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem um conhecimento assim. Vou segurar o segredo mais um pouquinho, porque antes de te ensinar o como, você precisa entender o porquê, e isso muda tudo. E quando você entender o porquê, vai ficar com raiva de não ter descoberto isso antes, porque era simples demais para virar produto caro. Certo, chegou a hora, o ingrediente é farinha de amendoim torrada, sem açúcar, a mesma que entra na paçoca tradicional. Você encontra em feiras, em lojas de produtos naturais, em supermercados maiores e às vezes até em mercadinho de bairro, dependendo da região.
O pacote de 500 gramas custa entre R$ 5 e R$ 9, dependendo da sua cidade, e rende muita isca se você souber preparar. Já sei o que você está pensando, Carlos, mas amendoim é ingrediente de doce, de comida humana. Como o peixe vai querer isso? E é exatamente essa dúvida que faz com que 90% dos pescadores nunca descubram essa técnica, porque fazem a pergunta errada. Porque a pergunta certa não é se o peixe gosta de amendoim. A pergunta certa é: o que o tambaqui come na natureza? Na bacia amazônica e nos rios do Cerrado, tambaqui e pacu se alimentam de sementes, frutas e oleaginosas que caem das árvores. Amendoim selvagem, castanhas, sementes oleosas, isso não é novidade. E o biólogo Michael Gooding documentou esse comportamento já na década de 80. Esses peixes desenvolveram uma atração biológica por proteína vegetal com alto teor de gordura e aroma oleoso, ao longo de milhares de anos. A farinha de amendoim torrada entrega exatamente isso: proteína vegetal concentrada, gordura natural e um aroma oleoso que se dispersa pela água. E não sou só eu dizendo, pescadores ribeirinhos do Rio Negro usam pasta de castanha do Pará para pacu há gerações, com o mesmo princípio. No Pantanal mato-grossense, pescadores de pacu utilizam farinha de babaçu misturada a fubá desde pelo menos os anos 70, e funciona. Em rios da Bolívia, comunidades indígenas usam pasta de amendoim selvagem para atrair tambaqui em rituais de pesca coletiva há centenas de anos. O mesmo princípio, descoberto em lugares diferentes, com o mesmo resultado. Não é coincidência, isso é biologia, e é por isso que dá certo. Antes de te ensinar o passo a passo, quero mencionar uma coisa rapidinho. O que você vai aprender hoje faz parte do Código do Pescador. Taxas injustas e conhecimentos proibidos para fisgar qualquer peixe. Um material completo com a química secreta das iscas caseiras e muito mais. O link está na descrição e no comentário fixado, mas agora vamos ao que interessa, porque o tutorial é completo, gratuito e aplicável já. Você vai precisar de farinha de amendoim sem açúcar 200 gramas, fubá mimoso 100 gramas, leite em pó 2 colheres, mel 1 colher. Água na quantidade necessária para dar o ponto, custo total R$ 6 e agora vem o passo 1, que é montar a base seca. Numa tigela, misture a farinha de amendoim com o fubá, mexa bem até ficar tudo incorporado, sem grumos isolados na mistura. Essa combinação cria a estrutura da bolinha, o fubá dá firmeza e a farinha de amendoim dá aroma e gordura, na medida certa. Passo 2, o leite em pó. Adicione e incorpore na mistura seca. Parece detalhe secundário, mas não é, ele muda a isca. Ele ajuda a dar liga na massa e libera um rastro leitoso na água que potencializa o alcance do aroma para pacu e tambaqui. O rastro leitoso funciona como um corredor que leva o cheiro do amendoim até onde o peixe está, porque os receptores são sensíveis. Passo 3, o mel, e aqui está o segredo dentro do segredo. Adicione a colher de chá antes de colocar a água. O mel tem uma viscosidade que retarda a dissolução da bolinha. Sem mel, ela se desfaz em 4 a 6 minutos. Com o mel, a bolinha aguenta 12 a 18 minutos intacta, dando o dobro do tempo de aroma concentrado antes de precisar trocar a isca. Pescadores antigos usavam garapa de cana no lugar do mel, com o mesmo princípio, e o mel é mais fácil de carregar. Passo 4, a água. Adicione aos poucos, colher por colher, misturando com os dedos, até virar uma massa que grude, mas não grude. O ponto certo é quando você modela uma bolinha de 2 centímetros e ela não racha, mas também não deixa resíduo oleoso excessivo. Se grudar demais, acrescente uma pitada de fubá. Se ficar quebradiça, mais um fio de água, até acertar a textura. Passo 5. As bolinhas, modele do tamanho de uma azeitona grande, nem menor nem maior, porque isso otimiza a taxa de fisgada. Menor o peixe arranca sem fisgar, maior ele sente o peso do anzol antes de engolir, e aí você perde a chance. Passo 6, o detalhe final. Antes de colocar no anzol, aperte uma vez firme, abrindo levemente a superfície da bolinha. Isso expõe o interior da massa e libera o pico do aroma imediatamente quando ela entrar na água, como abrir um perfume de verdade. Faça isso com a isca, porque esse microgesto muda a primeira impressão do peixe, e é ali que muita gente erra sem perceber. Agora eu vou te explicar por que isso funciona na linguagem da ciência, mas de um jeito que qualquer pessoa entende, sem complicar demais. Pensa assim, você já foi a um churrasco na casa do vizinho? Aquele cheiro não fica restrito ao quintal, ele viaja longe. Você sente do outro lado da rua, às vezes da outra quadra, porque o vento carrega moléculas de gordura aquecida pelo ar.
A água faz o mesmo com compostos aromáticos, só que ainda mais eficientemente, porque ela é mais densa e distribui em todas as direções. A farinha de amendoim tem alta concentração de ácidos gráficos insaturados, principalmente ácido oleico e linoleico, que criam um rastro químico. Esse rastro se expande a partir do ponto onde a isca está, e por isso o peixe consegue localizar a origem com rapidez. Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas publicaram em 2019 um estudo sobre atrativos. Extratos oleosos ativaram busca ativa. Em Tambaqui, essa resposta apareceu até 40 metros de distância do ponto de origem, 40 metros, e isso é enorme na pescaria. Enquanto a isca industrializada usa aromas sintéticos, a farinha de amendoim entrega o composto original, como rosa de verdade versus perfume sintético. Além disso, há outro mecanismo, a textura, porque pacu e tambaqui estão acostumados a morder sementes e oleaginosas na natureza. A bolinha de farinha de amendoim com fubá imita essa textura, o peixe não hesita, ele morde como morde uma semente. E é exatamente nessa mordida que o anzol trabalha, porque a confiança do peixe aumenta e a fisgada acontece com mais consistência. Sabe o que me irrita de verdade? Que você gastou dinheiro que não tinha que gastar em isca industrializada durante anos, por falta de informação. Entra numa loja de pesca qualquer, prateleiras de pellets, pastas, boilies, iscas importadas, embalagens sofisticadas e preços de 35 a 180. Agora me responde, qual o lucro de uma loja de pesca que te ensina a fazer isca caseira por R$6? É zero. Na verdade, prejuízo, porque você para de comprar o produto deles, e por isso, esse conhecimento raramente é incentivado no balcão. Ela sobrevive porque o conhecimento das iscas caseiras ficou restrito às margens dos rios, nas vozes dos avós, sem espaço na mídia. Eu já vi revista especializada patrocinada publicar artigo dizendo que isca caseira é imprecisa e inconsistente. E eu pergunto, inconsistente como? O seu Mário pegou 47 quilos num torneio com 14,80, o segundo gastou mais de 100 e pegou 18. Os fabricantes investem em marketing, embalagem, influencer e patrocínio. E o retorno depende de você não saber o que o seu Mário sabia. Depende de você achar que precisa de algo complicado, importado e caro para pescar bem. Mas você não precisa, nunca precisou. Certo, agora que você já sabe o método básico, vou te dar otimizações que fazem diferença dependendo da situação e evitam o erro bobo. Primeiro erro a evitar a todo custo: usar farinha de amendoim com açúcar ou pasta de supermercado com mel e outros aditivos. O açúcar fermenta na água, altera o pH ao redor da isca e pode repelir o peixe, então procure especificamente a farinha sem açúcar. Nas feiras, pergunte pela farinha de amendoim pura, e nas lojas de natural ela costuma estar na seção de granola e cereais. Segunda otimização, para a água mais fria, dobre a quantidade de mel, porque a água fria retarda a dissolução e você precisa manter liberação adequada. Isso é crucial de setembro a julho nas regiões sul e sudeste, quando o comportamento muda e o peixe fica mais lento. Terceira otimização, para rio com correnteza, acrescente 1 colher de sopa de farinha de mandioca crua, aumentando densidade e evitando dissolução rápida. Em rio parado ou lago não precisa, mas em correnteza média ou forte, ela é essencial, senão a bolinha abre cedo demais. Quarta otimização, o cevamento prévio. Se puder chegar 30 minutos antes, jogue 8 a 10 bolinhas menores sem anzol. Isso cria uma trilha olfativa que atrai peixes para a área. E quando você jogar a isca com anzol, eles já estarão circulando. Esse método é chamado cevamento de área e é praticado há décadas por pescadores do Rio São Francisco que conhecem o pacu. Advertência importante, não exagere no cevamento. Jogar 50 bolinhas não funciona, você vai saciar os peixes antes da sua isca com anzol. O cevamento é para atrair, não para alimentar. 8 a 10 bolinhas pequenas é suficiente. E isso mantém o peixe procurando mais. Uma última dica para tambaqui, adicione uma pitada de canela em pó. Só uma pitada, porque em excesso ela mascara o amendoim. O tambaqui tem sensibilidade olfativa aguçada e a canela em mínima quantidade potencializa o perfil, como pescadores do Rio Tapajós já sabem. Pensa comigo por um segundo, antes desse vídeo você provavelmente ia à loja, gastava 60, 80, 100 reais em isca e ia na sorte. Às vezes pegava bastante, às vezes voltava de mão quase vazia, sem entender exatamente o que tinha feito de diferente nos 2 dias. Agora você entende o mecanismo, sabe por que o seu Mário bateu 23 pescadores com 14,80 e como repetir isso. Você sabe o que o tambaqui está procurando na água e como entregar exatamente isso com R$6 e 10 minutos de preparo.
Isso muda a pescaria de verdade, então clica no like, não é para mim, é para o algoritmo levar esse conteúdo para mais pescadores. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sino, porque toda semana tem conhecimento novo como esse e eu não quero que você perca. E me conta nos comentários se você já usou isca caseira antes, se funcionou, qual foi o resultado, porque eu leio todos os comentários. Se você tem um parceiro de pescaria que ainda paga caro em isca de loja, encaminhe esse vídeo para ele agora, faz um bem enorme. E se você quer ir além, lembra do Código do Pescador, com variações da isca de amendoim e dossiês de espécies e técnicas. Eu sou o Carlos da Silva, esse é o Mestres da Pesca Brasil e a gente se vê na próxima. Boa pesca e que o freezer fique pequeno.